Um mistério que há quase 30 anos divide opiniões no Brasil e no mundo. O caso do ET de Varginha não é só um dos maiores da ufologia, mas também um dos mais intrigantes. 3 meninas afirmam ter visto uma criatura estranha. Militares supostamente capturaram esse ser e até a morte misteriosa de um policial entrou na história. Mas e se tudo isso tiver uma explicação bem mais simples? Alguns dizem que o ET não passava de um animal confundido, outros acreditam que era apenas um morador de rua numa situação de vulnerabilidade. E há quem sustente que tudo isso se originou de um acidente militar encoberto pelas autoridades. Hoje a gente vai direto ao ponto, né? Afinal, pode realmente ter acontecido em Varginha? Seria essa a maior prova de vida extraterrestre no Brasil ou apenas mais uma história cercada de exageros e teorias? Nesse vídeo aqui a gente vai conferir as principais explicações que era aquela criatura que apareceu em Varginha. E talvez a verdade definitiva desse caso. A gente vai resolver aqui agora. Apareceu aqui no vídeo, tá resolvido. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Em janeiro de 96, numa tranquila cidade do interior de Minas, com pouco mais de 100 mil habitantes, 3 garotas afirmaram ter presenciado algo fora do comum. Uma criatura misteriosa, que segundo elas, não era deste planeta. Nascia ali o lendário caso do ET de Varginha. A história se espalhou rapidamente, ganhou destaque entre ufólogos de todo o mundo e se enraizou na cultura popular brasileira, alimentada por boatos, supostas provas e versões contraditórias que surgiram ao longo dos anos. Quase 3 décadas depois, o episódio ainda divide opiniões. Há quem jure que Varginha realmente recebeu a visita de um extraterrestre, enquanto outros garantem que tudo isso não passou de uma invenção dentro do universo da ufologia. E afinal, o que existe de fato nesse enigma? O que já foi desmentido e o que permanece sem explicação nesse caso que, mesmo prestes a completar 30 anos, continua despertando tantas dúvidas. O ET de Varginha. Embora o episódio mais lembrado do caso seja o avistamento das 3 meninas, a Liliane de Fátima Silva, Valquíria Aparecida Silva e a Kátia Andrade Xavier, há relatos de outras supostas evidências do ET de Varginha ainda antes daquele dia marcante. Na madrugada anterior ao encontro das garotas, o casal Oralina e Eurico de Freitas afirmou ter visto um objeto estranho nos céus. Eles contaram que foram despertados por um barulho vindo do lado de fora da casa, localizada às margens da BR-491, que deixou os animais agitados. Ao olhar pela janela, a Oralina descreveu um objeto metálico cinza em formato de charuto com um tamanho aproximado de um micro-ônibus, soltando uma fumaça branca, como se estivesse danificado. Assustada, ela chamou o marido e juntos passaram cerca de 40 minutos observando a estranha nave que parecia descer lentamente. E agora que a gente imagina, né? Que falta fez aí um celularzinho com uma câmera naquela época, né? Outro personagem desse enredo foi o Carlos de Souza. Ele contou que, ao dirigir até o local onde o objeto teria caído, encontrou destroços espalhados, mas, segundo o seu relato, ele foi impedido de permanecer por militares que chegaram rapidamente e o mandaram ir embora. Foi justamente no dia 20 de janeiro de 1996, por volta das 15h30, que Varginha ganhou o título de capital dos ETs. As irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva, junto com a amiga e a Kátia Andrade Xavier, afirmaram ter visto uma estranha criatura num terreno baldio, bem perto da casa delas. As 3 voltavam para casa e decidiram cortar caminho pelo lote vazio. No meio do percurso, Liliane percebeu algo incomum, uma figura agachada, encostada no muro. Assustada, ela gritou e, nesse instante, as outras meninas também conseguiram enxergar o ser misterioso. Segundo as garotas, a criatura virou a cabeça em direção a elas e esse simples movimento foi o suficiente para provocar o pânico. Em segundos, as 3 dispararam, correndo de volta para casa, tomadas pelo medo do que acabavam de presenciar. E quando a Kátia gritou, aí que ela olhou pra gente. A Kátia e a Liliane saiu correndo. Eu fiquei parada. Aí elas voltaram, me pegou e a gente saiu correndo e fomos embora. Segundo o relato das meninas, a criatura tinha o porte de uma criança, mas com características completamente fora do comum. Sua pele parecia viscosa,
brilhante, como se estivesse coberta por óleo ou algum tipo de substância semelhante a silicone. Os olhos chamavam ainda mais a atenção. Eram vermelhos, sem pupilas aparentes e 3 vezes maiores do que os de um ser humano. A cabeça desproporcional carregava 3 protuberâncias que lembravam chifres, e o corpo exalava um cheiro forte e desagradável, uma mistura de amônia com enxofre. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. Minutos depois do susto, a mãe das garotas, junto com Kátia, resolveu voltar ao terreno. No local, encontraram o que parecia ser uma pegada do ser misterioso. Ela também contou que, mesmo dias após o episódio, continuava sentindo no ar o mesmo odor de enxofre impregnado na região. Que uma mulher muito corajosa disse: "Nenhum demônio vai brincar com as minhas filhas." E ela foi ao local e sentiu um cheiro estranho, um odor estranho no ar, mas não viu nada. A criatura não estava mais lá. Vamos ser sinceros, né? A história tem elementos muito convincentes e foi justamente isso que fez o caso ganhar tanta notoriedade. E acredite, ainda tem mais. Cerca de 3 horas depois do avistamento das meninas, o policial militar Marco Eli Xerez, ao lado do cabo Eric Lopes, teria capturado a estranha criatura a poucos metros do terreno baldio onde tudo começou. Mas, dias depois, Xerez morreu de forma misteriosa. De acordo com a sua irmã, a Marta Tavares, pouco antes de falecer, ele chegou a confirmar que havia participado de uma operação secreta naquele mesmo dia e que aquela história, abre aspas, ainda daria muito pano para manga. Até hoje, a morte dele é considerada um dos pontos mais enigmáticos do caso. Familiares e pessoas próximas acreditam que Xerez desenvolveu uma infecção generalizada após o contato direto com o suposto extraterrestre. O laudo médico indicou septicemia aguda, com a presença de substâncias tóxicas no organismo. Marta, inclusive, passou anos tentando provar que a morte do irmão estava ligada à captura do ser misterioso, sustentando que o incidente e suas consequências foram determinantes para o destino trágico do policial. De acordo com as investigações de pesquisadores e ufólogos, após a suposta captura das criaturas, os militares teriam transportado os seres em caminhões, primeiro para o Hospital Regional do Sul de Minas e depois para o Hospital Humanitas. Mais tarde, eles teriam sido levados para a base da ESA, Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, apenas 30 quilômetros de Varginha. E a história ainda fica mais misteriosa, né? Relatos dizem que um avião da USAF, da Força Aérea dos Estados Unidos, pousou sem autorização no aeroporto de Campinas. Pouco depois, militares americanos teriam ido até o local, recolhido algo e partido rapidamente como parte de uma operação secreta. É claro que tudo isso pode soar como uma grande viagem, né? Mas a narrativa é tão bem amarrada que acaba levantando aquela dúvida incômoda. Será que realmente um ET deu uma passada por Varginha? Inclusive, existe um documentário internacional chamado de Moment of Contact, dirigido por Jamie Foxx, que explora essa história em detalhes impressionantes. Vale a pena conferir para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse enigma. Bom, diante de tantos detalhes e mistérios, dá para entender por que, mesmo prestes a completar 30 anos, o caso ainda é tratado como um dos maiores marcos da ufologia mundial. Toda essa complexidade, né, desperta a curiosidade e é justamente daí que surgem as teorias mais intrigantes sobre o famoso ET de Varginha. A possível explicação. Vamos começar por uma teoria que já até mencionei aqui em outros momentos. Muitos relatos falam sobre a existência de uma fita que provaria, de uma vez por todas, a aparição do ET de Varginha. A maioria desses registros, claro, foi desmentida como fraude. Mas existe uma versão que, digamos, soa mais convincente. No documentário Moment of Contact, um militar não identificado afirma ter visto um dos extraterrestres dentro de uma caixa de metal durante a operação em que participou, garantindo ainda que existem vídeos do famoso ET. Pouco tempo depois dessa revelação, em 2022, o engenheiro e ufólogo Vittorio Pacatini, um dos principais nomes da investigação do caso, declarou em entrevista a outros ufólogos que teve acesso ao primeiro vídeo da criatura em 2012. E ele foi além, disse que não só existe esse registro, como também um segundo vídeo e até fotografias mostrando o ET de Varginha em carne e osso. Alexandre Ache, do podcast Paranormal.corp, contou que certa vez um rapaz chegou a procurá-lo, oferecendo uma fita que, segundo ele, continha imagens reais do ET de Varginha. Um rapaz, era uma pessoa que o pai dele tinha feito uma cópia na época da fita e tinha entregado
para a família como um patrimônio. Ele me falava que, cara, meu pai me entregou essa fita como sendo uma garantia para o nosso futuro. Uma herança. Uma herança. De acordo com Alexandre, a gravação parecia ter sido feita dentro de um centro médico, com todos os detalhes do ambiente visíveis. Aí começa a rodar a imagem da fita, dentro de um centro médico, assim, cara, grande, do tamanho dessa sala. Bem aparamentado, assim, e pessoas circulando e tal, e o bicho na mesa. Daí, na hora, travei, eu fiquei em choque. E segundo ele, nas imagens era possível ver claramente o suposto extraterrestre. Tinha efetivamente uma criatura numa mesa com pelos nas costas, com tipo uns líquidos, uns sebos assim. A pele era provavelmente por causa do VHS, assim, mas era meio roxeada, tipo um roxo desbotado. Embora tenha tido acesso às imagens e reconhecido que pareciam de fato autênticas, Alexandre deixou claro que não acredita que aquilo mostrado fosse algo de outro planeta. Para ele, o que ele viu podia até ser real, mas não necessariamente um ser extraterrestre. Realmente, assim, a sensação que me pareceu um pouco isso. Me pareceu ser uma espécie de primata que habitava cavernas profundas. Então tinha, assim, resquícios de pelos, mas ao mesmo tempo não tinha tanto. Então era uma pele meio viscosa, meio cebosa, sabe? Então, assim, pode ser algum elo perdido de algum ser que vivia no fundo das cavernas. Quem também descarta a hipótese de que a criatura vista pelas meninas fosse um ET é o famoso aí Serjão dos Foguetes, né? Segundo ele, só daria crédito à história se a tal fita aparecesse e ele pudesse assistir então pessoalmente. Enquanto não aparecer a fita, a minha teoria tá valendo. O dia que aparecer a fita, cara, eu desfalo tudo que eu falei. Na visão do Serjão, o que as jovens encontraram naquele terreno baldio não passava de animais que viviam nas cavernas da região. Com as fortes chuvas da época, essas criaturas teriam saído em busca de alimento justamente naquele dia, cruzando o caminho das garotas e gerando toda essa confusão. O ET de Varginha, para mim, é uma criatura que vivia nas cavernas ali e que por algum momento ela fugiu das cavernas por conta de muita chuva que teve em Varginha, e Varginha é uma região com muita caverna, tá bom? Mais especificamente, Serjão afirma que o tal ser visto pelas meninas seria, na verdade, um símio. Ele garante que essa informação veio de uma fonte confiável e chegou a detalhar que o animal teria 3 protuberâncias na cabeça, exatamente como foi descrito no caso. Aí nesse caso, né, um macaco não teria essas protuberâncias, mas então um macaco ali que tivesse alguma deformidade genética, né? Informações que eu não posso falar, que eu não posso falar quem me passou, mas tem pessoas que me passaram informações. Você pode falar a informação. Que estavam presentes na cirurgia total da criatura, e elas me garantiram que aquilo ali é um tipo de macaco que vivia nas cavernas de Varginha, que era pouco visto porque eles viviam lá nas cavernas. Macaquinho, meu bico. Uma espécie de símbolo. Por outro lado, o biólogo Henrique, ele trouxe um contraponto importante. Segundo ele, essa teoria não faz sentido dentro do campo científico, já que não há registros de animais com essas características na região. O Henrique, ele foi até categórico, né, ao dizer que não existe nenhuma espécie de macaco que viva em cavernas, o que desmontaria então a explicação dada por Serjão. Ora, não existe nenhum símio aqui nas Américas, muito menos nas cavernas. Símios são gorilas, gibão, orangotango, chimpanzé. Nenhum deles evoluiu aqui. Não tem macaco de caverna, muito menos símio. Então as pessoas vão garantir o que elas quiserem garantir. Mas a verdade é que não tem nenhum macaco ali. E ET também não. O ufólogo Marco Antônio Petit, ele afirma ter colhido depoimentos de várias fontes que confirmariam tanto a presença de seres extraterrestres quanto a queda de uma aeronave em Varginha, fatos que, segundo ele, teriam sido acobertados pelas autoridades brasileiras. Outra teoria sugere que a criatura vista pelas jovens não passava de um morador de rua, possivelmente com problemas mentais, confundido com um ser de outro planeta. Há ainda quem acredite que tudo isso tenha sido consequência de um acidente com um avião militar e que o tal ET fosse, na verdade, um sobrevivente ferido. No fim das contas, o que sobram são
teorias e mais teorias é a verdade absoluta, essa continua fora do nosso alcance, né? Já se passaram quase 30 anos desde o ocorrido e até hoje o caso permanece como um dos mais misteriosos aí do Brasil. E pelo jeito ainda pode levar muitas décadas, né, até termos certeza do que realmente aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996.